Olá, muito bom dia para você. Estamos de volta com mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre o consumo da energia elétrica nesse período de pandemia. Muita gente em casa, o consumo residencial acabou aumentando. Mas como empresas como a CELP também contribuíram para a qualidade de vida das pessoas nesse período tão difícil, hein? Sobre esse assunto e muitos outros, a gente conversa aqui no estúdio com o presidente da CELP, Saulo Cabral. Bom dia, presidente. Obrigada por estar aqui com a gente. Um período de mudança de comportamento, né? Tanto das pessoas que ficaram mais em casa, quanto do comércio, dos serviços, da indústria. Como é que foi o consumo de energia de um modo geral aqui em Pernambuco nesse período de pandemia? Bom dia, Isli. Bom dia a todos que nos ouvem hoje. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. Realmente o consumo sofreu algumas alterações nesse ano de 2020. As pessoas foram para casa com o home office e isso terminou causando um certo impacto para as famílias, para o consumo residencial. O consumo residencial apresentou algum tipo de crescimento, a gente percebeu isso na maior parte do estado. Em compensação, há um decréscimo, né, da indústria, do comércio, em função do fechamento de várias atividades. E isso terminou equilibrando ali um pouco a questão do crescimento de consumo de energia, que normalmente é verificado todos os anos, e que no ano de 2020 teve aí esses impactos em função da pandemia. Esse aumento no consumo, pelo menos residencial, fez com que a CELP tivesse que mudar procedimentos para poder fornecer mais energia? Na verdade, a rede elétrica ela já está predisposta a esse tipo de aumento. Então, não há nenhuma interferência para o fornecimento de energia a essas residências, mas é natural que com as pessoas em casa, a tolerância com a interrupção de energia, ela diminui. As pessoas estão mais tempo, então a necessidade do Wi-Fi, em como as pessoas lidam com essa questão, elas são mais exigentes quanto ao fornecimento e a CELP aí adotou uma série de medidas para assegurar um fornecimento de mais qualidade durante esse período, com destaque especial ao abastecimento de água e dos hospitais. Para se ter ideia, logo quando foi deflagrada a pandemia, nós montamos um esquema especial e visitamos mais de 400 pontos de abastecimento de água e de fornecimento a hospitais, para assegurar que em qualquer eventualidade a gente pudesse restabelecer o fornecimento rápido e para evitar, eventualmente, qualquer interrupção que isso afetasse aí o tratamento dos doentes. De fato, foi um período em que as pessoas, diferentes das empresas, por exemplo, que têm geradores, né, para uma ocasional falta de energia, teriam ali um plano B, mas em casa não, você não tem esse plano B. Então, de fato, as pessoas estavam precisando, né, do fornecimento constante de energia. E de que forma a pandemia afetou o trabalho e também os negócios da companhia? A pandemia ela afeta todo mundo de maneiras diferentes. A gente costuma dizer que a CELP é o serviço essencial do essencial. A gente costuma falar bastante do posto de gasolina, do hospital, do posto de saúde, da farmácia, do supermercado. Mas todos esses estabelecimentos precisam de energia elétrica para funcionar. Então, sem a CELP, sem o fornecimento de energia, nada seria possível. E por isso que a gente teve que se programar para cuidar desse abastecimento. A nossa linha de frente não parou em nenhum momento. Desde que a gente começou a enfrentar a pandemia, rapidamente todo o pessoal administrativo foi colocado em home office e puderam trabalhar à distância. A linha de frente continuou trabalhando, então nossos eletricistas, aquelas pessoas que lidam diretamente com o fornecimento de energia, permaneceram em campo e nós tivemos que fazer uma adaptação à realidade do trabalho deles, disponibilizar detergente, sabão, água, álcool em gel, tudo numa velocidade muito alta, principalmente naquele período de maior demanda, para que eles pudessem continuar desempenhando suas atividades com muita segurança. Foi necessário mais contratações para poder dar conta desse aumento da demanda de trabalho? Na verdade, nós precisamos contratar apoio para esse processo e muito insumo. Então, aquela demanda por álcool gel, logo no início da pandemia, vários contratos sendo estabelecidos, acionamos uma cadeia de fornecedores enorme para que não faltasse material, então reforçamos os nossos estoques para que durante esse processo, ainda com muitas incertezas no começo,
a gente não tivesse nenhum tipo de desabastecimento do serviço mais essencial para a população. A CELP, como outras grandes companhias no Brasil e também em outros países do mundo, também se dispôs a fazer doações, por exemplo, para hospitais, respiradores foram doados. Como é que foi o papel social da CELP nesse período? Nós, como integrantes da sociedade, também estamos entendendo que tem que se haver um papel social, e esse papel social é desempenhado naquilo que a gente pode atender relativo ao nosso trabalho. Então, buscamos a questão dos respiradores, fizemos doações de respiradores, em parte aqui para o Hospital Oswaldo Cruz e também para o Hospital da Polícia Militar, e investimos bastante na climatização de alguns hospitais. Então, usamos um programa de eficiência energética para climatizar o Hospital Alfa e também o Hospital Oswaldo Cruz. Que são hospitais de referência no combate à Covid-19. Sim, hospitais que estavam tratando a Covid e que precisavam de algum apoio nesse momento. Agora, muitas empresas, em vários segmentos, elas precisaram entrar mais na área digital. As formas de se relacionar com o cliente, nas formas de compra e venda, de pagamentos. A CELP também fez uma adaptação para isso, né? Ou seja, utilizando mais recursos digitais. Isso já estava previsto, foi acelerado ou foi especificamente por conta da pandemia? A gente acredita que a transformação digital que o mundo vive, ela foi muito acelerada nesse período de pandemia. Isso não foi diferente para a CELP. Então, além da questão do home office, onde nós tivemos que, em pouquíssimos dias, colocar um volume superior a 1.000 colaboradores próprios em regime de home office, nós tivemos que adaptar a vida dos clientes. As lojas foram fechadas, as lojas de atendimento, e era muito necessário que a gente pudesse prestar um atendimento à distância para as pessoas. Já era previsto, a CELP sempre teve seus canais digitais, mas é fato que a pandemia acelerou. Nós tivemos, por exemplo, a divulgação de um canal de atendimento pelo WhatsApp. A CELP lançou um canal do WhatsApp. Que não tinha antes da pandemia? Não, nós não tínhamos, nós estávamos prevendo o lançamento e nós tivemos que acelerar e colocar a ferramenta à disposição, porque lá tem uma ferramenta de inteligência artificial que conecta com os clientes e presta um atendimento mais rápido. E tudo isso fez com que a gente pudesse atender de uma forma diferenciada. A gente tem uma questão específica que foi o lançamento de um portal de negociações. Normalmente as pessoas que queriam negociar faturas em atraso, contas de energia, elas iam até as lojas. E nós terminamos aí lançando um portal de negociação onde os clientes poderiam também, por entender que esse era um período difícil, dividir as suas contas de energia elétrica em atraso em até 12 vezes através do site, através da internet, sem nenhum contato humano, muito mais rápido, muito mais simples. Logo nos primeiros meses da pandemia, a Justiça determinou em vários estados, e aconteceu aqui em Pernambuco também, que caso o consumidor não pagasse a conta de energia, ele não teria o serviço interrompido, pelo menos por um período. Isso aconteceu no ano passado. A CELP seguiu exatamente isso, mas a gente percebe que vocês também ofertaram possibilidades, até premiações, para incentivar as pessoas a ficar em dia. Qual foi a diferença que isso fez no relacionamento da CELP com os consumidores? É muito importante que a gente lide bem com esse assunto. E a gente entende e compreende todas as dificuldades que um ano de pandemia causa na vida das pessoas, na receita das famílias. Nós disponibilizamos os canais de pagamento para que as pessoas tivessem condições de pagar as suas contas, porque a proibição que existiu, ela não isentava o pagamento da conta. Sim. Ela apenas olhava a questão de que seria muito complexo que as famílias estivessem dentro de casa sem fornecimento de energia elétrica numa condição pandêmica. Então a CELP suspendeu os cortes de energia e tentou ao máximo fornecer condições para que as famílias pudessem pagar as suas contas de energia e evitasse futuros cortes, que foram essas questões de proibição do corte foram sendo retiradas à medida em que a pandemia evoluiu, sendo que a última aconteceu aí no final de 2020, quando parte da população de baixa renda também tinha essa proibição de corte, mas entendendo mais uma vez a necessidade de oferecer condições melhores, nós passamos a isentar, por exemplo,
de multijuros à população de baixa renda que queria quitar as suas contas, a parcelar as contas de energia, inclusive no cartão de crédito. Então, tivemos aí que oferecer condições para que a população continuasse tendo um serviço essencial e, ao mesmo tempo, conseguisse pagar suas contas, fizesse isso caber dentro do orçamento. Isso se refletiu na fidelidade dos clientes, no compromisso com os pagamentos? Sim, obviamente que naquele período inicial há uma dificuldade maior, uma inadimplência maior. Isso foi percebido nos meses de abril, maio, junho, principalmente. Mas depois a população retoma aí uma rotina de pagamentos mais estruturada. E nós também lançamos alguns programas. A gente lançou, por exemplo, um programa chamado Energia para Recomeçar. Esse programa premia aquelas pessoas que são adimplentes. Nós já fizemos algumas premiações, estão previstas aí mais de R$100 mil de prêmio. E o que os clientes precisam fazer é ir até o site www.energiapararecomeçar.com.br e se cadastrar. Eles estando adimplentes, eles recebem lá um número para concorrer ao sorteio e nós damos números adicionais para aqueles clientes que optarem por mais digitalização, que é receber a fatura por e-mail e também aderir ao débito automático na conta de energia. Tudo isso gera mais chance aí de ser sorteado e mais chance de ser premiado, o que na prática se traduz como um incentivo aí para que a sociedade continue adimplente aí com um serviço tão importante que é o serviço de energia elétrica. E o relacionamento, né, com o cliente acaba melhorando esse relacionamento com o usuário, né? Agora, aqui em Pernambuco, aumentou bastante o número de clientes, né, de pessoas na tarifa social. O que a gente pode falar sobre isso? A tarifa social, ela está prevista pela Agência Nacional de Energia Elétrica para os clientes que se enquadrem em determinada categoria. Eles sempre existiram dentro da CELP, mas a gente percebeu um crescimento ao longo do ano de 2020. Nós cadastramos mais de 150 mil novas famílias no benefício tarifário, que pode dar descontos de até 65% na tarifa de energia elétrica. Esse cadastro ele foi feito proativamente pela CELP. Nós buscamos quem estava inscrito nos programas sociais do governo e fizemos esse cadastro para que as pessoas pudessem contar com esse desconto. Isso é muito dinâmico, todos os meses nós fazemos essas atualizações e nós chegamos aí à marca de 1 milhão de famílias beneficiadas. Dos nossos aí 3 milhões e 600 mil clientes, nós temos praticamente 1 milhão de famílias que têm esse benefício de desconto na tarifa. A CELP nos últimos anos tem falado muito sobre a importância da eficiência energética, das empresas pensarem em usar melhor o fornecimento de energia. Como tem sido isso? Como tem sido o retorno desses programas, tanto para as empresas quanto às indústrias e também no consumo residencial? Nós entendemos que esse é nosso papel, conscientizar a população para o uso seguro e eficiente de energia elétrica. E para isso há um programa nacional, do qual a CELP faz parte, que é um programa de eficiência energética regulado pela ANEEL, em que nós investimos recursos todos os anos para que as famílias possam consumir energia de maneira mais racional. Isso tem um viés educacional, onde nós vamos às escolas e orientamos para o consumo seguro e eficiente, mas também há programas que atuam diretamente para reduzir o consumo. Por exemplo, nós trocamos lâmpadas por lâmpadas mais eficientes em comunidades carentes. Nós fazemos chamadas públicas para setores como indústria, comércio, poder público, para que eles apresentem projetos de eficiência e nós bancamos esses projetos para que sejam trocados sistemas de refrigeração por sistemas mais eficientes, para que as lâmpadas sejam trocadas e tudo isso gera uma economia de até 40%, por exemplo, quando a gente está falando em iluminação. É diferente de outras companhias, né, em que o consumo precisa ser incentivado. Numa companhia de fornecimento de energia elétrica para o público em geral, isso precisa ser equilibrado, porque isso interfere também na quantidade de investimentos que vocês precisam fazer, na qualidade do fornecimento do serviço. Então, isso de fato precisa ser incentivado cada vez mais? Sim, faz parte, é um programa perene. Nós todos os anos estamos em todo o estado de Pernambuco orientando para que as pessoas tenham consciência de que mais energia, há uma necessidade maior de investimento e há um impacto ambiental também. Então é natural
que a gente olhe para a sociedade e tenha essa responsabilidade de orientar que as pessoas têm que ter um consumo consciente de energia elétrica. Isso tem muito a ver com o meio ambiente também, né? Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente mostra os investimentos da CELP para melhorar a convivência com o meio ambiente. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Vamos voltar falando agora nesse bloco também sobre a importância do equilíbrio entre as empresas, as indústrias, o comércio, a convivência das pessoas com o meio ambiente. A CELP tem tido um papel muito importante nisso. Estamos com o presidente da companhia, Saulo Cabral, que pode falar para a gente, presidente, sobre a importância de ter essa consciência. O fornecimento de energia elétrica, ele está diretamente ligado ao meio ambiente, porque é de onde a energia elétrica vem. Como que a CELP tem se preocupado com as ações de investimento em questões ambientais? A CELP faz parte de um grupo, que é o Grupo Neoenergia, que atua praticamente em todo o país. E nós temos a plena consciência de que todas as ações, elas trazem algum tipo de impacto ambiental que precisa ser controlado. Eu acredito que o que faz mais parte do dia a dia da gente e que tem trazido muita discussão é a questão do veículo elétrico. Hoje se fala em como isso vai evoluir e a CELP pensa bastante nisso. Na nossa frota, por exemplo, nós possuímos alguns veículos elétricos, então veículos com zero emissão, né? E isso já é uma evolução em relação aos tantos veículos híbridos que são utilizados. A CELP agora participa de um programa, por exemplo, chamado Corredor Verde. Nós atuamos em alguns estados dentro do Grupo Neoenergia, como Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, e nós resolvemos lançar um Corredor Verde para abastecimento elétrico que vai de Salvador até Natal, passando por todas as capitais nordestinas da costa. Isso principalmente pela BR-101? Isso, saindo de Salvador, passando ali por Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. E a gente, nesse Corredor Verde, nós vamos instalar 18 postos de abastecimento elétrico, sendo 4 aqui no estado de Pernambuco. Nós vamos ter 2 postos de abastecimento num shopping aqui da região metropolitana do Recife, e além de um posto em Escada e um posto em Jaboatão dos Guararapes. São locais estrategicamente escolhidos para que um veículo elétrico possa sair de Salvador e chegar até Natal, sendo abastecido único e exclusivamente com energia elétrica, e que esse trajeto possa ser aí estimulado e possa existir essa liberdade para quem usa o veículo elétrico, que ainda é uma realidade que vem sendo alimentada para o futuro. Na prática, para as pessoas que estão em casa poderem entender, a pessoa vai ligar o carro na tomada, é isso? Exatamente. A nossa pretensão, a nossa visão de futuro é que isso será uma realidade para o Brasil dentro de alguns anos. Hoje, a maior parte das frotas já buscam um motor híbrido, um motor que funciona tanto a energia elétrica como a gasolina, óleo diesel, enfim. E a tendência é que o motor a combustão saia de cena nos anos seguintes e que a gente tenha uma frota aí que seja ligada na tomada, que as pessoas cheguem em casa e conectem o seu carro na tomada, e isso causa um impacto, uma mudança de consumo, né? Você sai de um combustível fóssil para um combustível limpo. Agora, quando houver, obviamente, uma estrutura para isso, em casa, como é que isso vai funcionar em casa? Vai ser numa ligação como a que já existe hoje? Isso vai ser possível para ligar o carro e abastecê-lo? Sim, é perfeitamente possível, e todo o planejamento do setor elétrico, não só brasileiro como mundial, prevê a expansão de veículos elétricos no futuro. Então, o mundo vai conviver com as pessoas chegando em casa e colocando o veículo na tomada e ele passando aí por um carregamento. Vai ter que ter tomada na garagem, então. Sem dúvida, vamos ter que ter tomada na garagem. Mas isso se expande para outros ambientes, como, por exemplo, shoppings,
Os postos que hoje são de combustível provavelmente virarão postos de abastecimento elétrico e tantos estabelecimentos onde você vai poder parar, puxar e conectar seu veículo para abastecimento. Isso deve se tornar realidade quando? Olha, as montadoras de veículo fazem várias projeções. Algumas já sinalizaram, inclusive eu vi uma recentemente que sinalizou que até 2035 irá parar de fazer veículos a combustão. Mas várias outras buscam antecipar isso. E essa é uma realidade que a gente percebe pouco, mas é muito comum já ver hoje em circulação veículos híbridos. Então, esses veículos híbridos, a gente está aqui, vê na rua um veículo que não faz muito barulho, é porque ele está usando energia elétrica ali do seu motor, e isso tende a crescer aí na próxima década de maneira assustadora. Espero que seja rápido. Agora, o tempo de abastecimento demora? É demorado esse abastecimento? Isso varia bastante. Há carregadores que são ditos carregadores rápidos, que conseguem carregar o veículo num intervalo de tempo muito mais curto, que nesse projeto, por exemplo, no Corredor Verde da Energia, ele vai estar disponível nas estradas. Por quê? Porque o tempo que se quer parar na estrada para abastecimento é um tempo mais curto numa viagem. Então, em 20 minutos ele consegue dar uma carga de energia muito suficiente para que se chegue a um novo posto de abastecimento e que dê uma razoável autonomia ao veículo. Há outros postos de carregamento, como os que a gente instala em shoppings, que aí demoram um pouco mais, 1 hora, 1h30, para carregar completamente o veículo. A pessoa deixa carregando, vai fazer as compras e volta. Exatamente. Vai ser muito interessante acompanhar essa modernidade. Agora, de que forma isso vai interferir no preço da conta de energia? Porque, de um modo geral, as pessoas já reclamam um pouco do quão caro elas pagam. Como é que é composta a tarifa de energia e como é que inovações como essa vão interferir na conta? Essa é uma grande questão. Tarifa de energia é sempre uma questão de discussão da sociedade, porque há uma percepção do custo elevado e a CELP, muitas vezes, a CELP é quem entrega a conta. Então, a CELP fica com aquela marca de que está entregando uma conta de energia muito alta, mas é preciso entender como é que se compõe uma tarifa de energia. Uma tarifa de energia hoje, aqui em Pernambuco, 23% dela, ela é da CELP. Ela cabe à CELP para que a CELP faça os investimentos, faça mover a máquina de distribuição de energia. Menos de 1/4, então, do total. Menos de 1/4 do total. 33% da sua conta são impostos e encargos do setor elétrico. E os outros 43%, 44% são os custos de geração e transmissão de energia, que a CELP recebe e entrega a conta final para o cliente. Além disso, ainda incide a taxa de iluminação pública, que é definida pelos municípios, a contribuição de iluminação pública, também vai na conta de energia. E a CELP termina sendo a mensageira que entrega ali aquela fatura cheia para os clientes. Isso causa um impacto, mas é o fruto de uma cadeia grande de abastecimento e que termina trazendo, a CELP entrega esse produto final para os clientes. Em relação ao crescimento, normalmente, o que a gente tem e que imagina para o futuro é sempre a moderação dos custos. A gente busca muito uma coisa que se chama no setor elétrico chamada modicidade tarifária. A tarifa tem que ser o mais barato possível. E é assim que a gente vem buscando ao longo dos anos. Todas as eficiências que a CELP deu ao longo dos anos, elas são repassadas à tarifa. No entanto, nem sempre isso é percebido, porque como a tarifa é uma composição desses custos, você pode ter anos, por exemplo, em que toda a eficiência que a CELP deu baixa o custo de energia, mas é um ano que choveu menos e você teve que usar mais energia térmica. E essa energia térmica, que é gerada por todos os agentes do país, termina crescendo de preço e isso impacta a tarifa final aos consumidores. É uma energia mais cara, né? É uma energia mais cara. Agora, a gente vê muitos casos de desvio de energia elétrica, né? Seja em casas, seja em empresas. De que forma isso também interfere no custo e talvez na conta de energia da população de um modo geral? Esse é um tema que nós temos sempre muito cuidado ao tratar. Ele é um problema nacional e nós temos aqui em Pernambuco também uma dificuldade muito grande com os furtos e com os desvios de energia elétrica. É sempre importante lembrar, Edili, que furtar energia é crime. Energia é um produto como qualquer outro. Quando você furta energia, você está cometendo o mesmo crime de quem entra em um supermercado e leva um produto sem pagar.
E esse desvio, além de ele ser crime, ele é perigoso. E ele é perigoso não só para quem faz o furto, mas para a população como um todo, né? Normalmente essas conexões elas são feitas de maneira inadequada, os fios ficam expostos, podem causar rompimentos na rede de energia elétrica nos fios e isso pode provocar um acidente com a população, não somente com aquela pessoa que fez o furto. Então nós temos um cuidado em alertar sempre a população e nós temos uma força enorme de combate a isso. Só para você ter ideia, de janeiro a setembro do ano passado, nós regularizamos mais de 70 mil casas, comércios, indústrias, que furtavam energia, que estavam em alguma situação de irregularidade. Isso fruto de centenas de milhares de inspeções. E só a energia furtada aí foram mais de 134 milhões de quilowatt-horas de energia. Poxa, Saulo, mas o que é isso? Que volume é esse? Olha, dá para abastecer o quê, por exemplo? Isso dá para abastecer Caruaru e Fernando de Noronha por 3 meses. Nossa, é muita Então coisa. é um volume muito grande de energia e que a gente combate. E é claro, isso também impacta a tarifa do consumidor. Então, parte disso é reconhecido em tarifa e a sociedade como um todo termina pagando por uma parte desse furto. E é por isso que nós temos um esforço tão grande em combater. Né? Centenas de milhares de inspeções são feitas e a gente sempre pede que a população seja muito consciente disso, que faça denúncias, que coíba esse tipo de atitude, porque nós precisamos cada vez mais de cidadania, nós precisamos cada vez mais de termos uma sociedade em que esse tipo de coisa não é vista como um crime menor ou como natural. Né? É preciso combater isso porque toda a sociedade será beneficiada. É difícil. Saulo, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas informações, foi muito esclarecedor. Um bom domingo para você. Muito obrigado a todos que nos ouviram hoje, foi um prazer estar aqui. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia. Próximo domingo tem mais Poder e Negócios às 10 da manhã. Tchau, tchau.